Olá, eu sou o Dr. Egmon e hoje nós vamos falar sobre cranistenose. Foram enviadas algumas dúvidas para o nosso Instagram, para o perfil, sobre cranistenose. Várias mães fazendo questionamentos específicos e a gente vai responder essas perguntas. Tá? Uma pergunta que é muito recorrente é se existe chance de uma nova cirurgia. Existe, tá? Para as cranioestenoses simples, escafocefalia, trigonocefalia, braque, a chance é muito pequena de precisar de uma nova cirurgia, né? É praticamente inexistente, mas pode ser que haja necessidade, isso só o acompanhamento que vai dizer. E o que vai definir se necessita de uma nova cirurgia é o aspecto estético. Então, principalmente quando a criança já está com seus 4, 5 anos, que começa uma interação social um pouco maior, principalmente na escolinha, isso aí, o aspecto estético, vai definir se realmente é necessário ou não você fazer uma nova correção, tá? Principalmente em casos como braquicefalia, trigonocefalia nem tanto, mas a braquicefalia que às vezes há uma necessidade de uma correção. Mas é muito difícil que haja necessidade disso acontecer nas cranioestenoses simples. Nas cranioestenoses sindrômicas, complexas, isso é com certeza uma regra. Você em algum momento você vai necessitar de uma cirurgia e você já conversa com o pai, com a mãe antes do primeiro procedimento e que vai ser necessário um outro procedimento para uma nova correção mais para frente, isso com um acompanhamento, tá ok? Uma nova pergunta é: quais as probabilidades das suturas voltarem a se fechar? Mais uma vez, em cranioestenose simples, isso é muito raro de acontecer. Tá? Nos casos de síndromes associadas, existe uma chance de voltar a fechar, e mesmo naqueles casos de cranioestenose simples, quando volta a recorrer ao fechamento precoce da sutura de uma nova cranioestenose, é importante que a criança seja avaliada geneticamente. Né? É importante que seja encaminhada para um geneticista para um estudo mais detalhado. Então, as chances são baixas, são muito baixas em cranioestenose simples, mas nas cranioestenoses sindrômicas isso vai depender do tipo de síndrome que está envolvida. Quais os cuidados com o bebê com cranioestenose antes e após a cirurgia? As crianças com cranioestenose antes da cirurgia, cuidado habitual, você não tem um cuidado específico, tá? Isso antes da cirurgia. Então você já definiu que é um caso cirúrgico, né? Não muda nada antes da cirurgia. Quando você define que não é um caso cirúrgico, né? Por exemplo, uma plagiocefalia posicional, o tratamento não é a cirurgia, o tratamento é uma correção, às vezes só posicional, né? Você mudar a cabeça da criança no berço, né? Ou você indica a órtese craniana para correção, tá? Mas quando você já definiu que é um caso cirúrgico, né? Você não tem um cuidado especial antes da cirurgia. Mas no pós, é importante que você evite o trauma craniano direto. Por quê? Principalmente no pós-operatório imediato. Nós temos hoje em dia materiais que você consegue fechar o remodelamento que a gente faz e deixar de forma até bem fixo, mas se é um trauma um pouco maior, pode haver um afundamento do osso, pode haver até uma necessidade de uma nova operação por conta disso, tá? Eu já tive uma criança que necessitou de uma nova operação porque bateu a cabeça, nitidamente ficou horrível, afundou a órbita, era uma criança que tinha mexido a órbita e precisou fazer uma nova cirurgia para corrigir. E foi só mesmo, não teve fratura nada, mas
por conta do trauma, foi um trauma um pouco mais importante e aconteceu essa necessidade, tá? Então, é importantíssimo evitar trauma craniano no pós-operatório. O outro cuidado é com a ferida operatória. Não há necessidade de cuidados muito específicos com a ferida. Você precisa deixar ela sempre limpa e seca, né? O que eu oriento, aí particularmente a minha rotina, né? Cada médico pode adotar uma rotina diferente, mas a minha rotina é: eu mantenho sem o curativo, né? Desde que a criança não coloque muito a mão na ferida. Se coloca muito a mão na ferida, né? Tem crianças que conseguem ficar sem mexer na ferida, sem problema. Mas se coloca muito a mão na ferida, tem que cobrir com curativo, tá? E aí, justamente para evitar de ficar coçando e prejudicando a cicatrização. Mas tem que deixar a ferida sempre muito limpa e seca, tá? Limpar com uma esponja de banho, sabonete neutro, né? E evitar que junte aquela casquinha em cima da ferida. Juntar essa casquinha em cima da ferida é ruim, porque pode acabar infectando por baixo. Infecções de crestenose não são comuns, são raras também, tá? Infecções mais graves. Você pode ter infecções superficiais de pele, às vezes uma reação inflamatória ao ponto, como são crianças muito pequenas, pode acontecer isso, tá? Mas hoje com os novos materiais de sutura, de fio de sutura, isso está cada vez menos comum, mas isso pode acontecer. Então, os cuidados principais são esses: evitar o trauma no crânio e a ferida operatória. Tá? É necessário acompanhamento neurológico para o resto da vida? Não, para o resto da vida não é necessário, tá? Óbvio, mais uma vez, isso para as cranioestenoses simples. As cranioestenoses sindrômicas, isso vai depender do tipo de síndrome que está envolvido. Mas é necessário um acompanhamento neurológico por algum período, tá? Em cranioestenose simples, aí uma conduta minha, eu acompanho pelo menos até os 5 anos com rotina. Depois disso, eu deixo muito a critério dos pais voltar e julgar a questão do aspecto estético, tá? As cranioestenoses sindrômicas, aí a gente extrapola e vai acompanhando por mais tempo, tá? Qual o tempo de fechamento da sutura metópica? Isso foi outra pergunta. A sutura metópica ela fecha por completo com 2 anos de idade, mas não é o grande problema não é o fechamento da metópica, né? As outras suturas são mais sensíveis a fechamento. A metópica ela pode fechar até um pouco antes e não causar nenhum problema, nenhum tipo de deformidade, de cranioestenose mesmo, tá? Mas o tempo habitual são 2 anos de idade. A escafocefalia é o tipo mais simples? Essa é uma pergunta complicada, porque quando a gente fala em simples, a gente acaba menosprezando o tipo de patologia. A escafocefalia, ela é considerada, né, entre aspas, o mais simples e é o mais comum. O prognóstico da escafocefalia é excelente. Quando bem operada, num tempo ideal, um prognóstico é fantástico, porque não são todos os casos que apresentam uma suspeita, que tem uma suspeita de hidrocefalia, de hipertensão intracraniana, e com a cirurgia, a escafocefalia, ela tem um aspecto, uma correção estética muito boa. Então, o prognóstico da escafocefalia realmente é muito bom, mas óbvio que desde que seja tratada da forma correta, no tempo ideal e uma técnica cirúrgica satisfatória, uma técnica cirúrgica também bem planejada, tá? Mas não é uma coisa simples, é uma cirurgia grande, uma cirurgia complexa para uma criança muito pequena. Então precisa ser feito num centro que tenha experiência com isso, com equipe que tem experiência, e para você diminuir risco e também, óbvio, ter um bom resultado, né? Quais os cuidados no pós-operatório? Essa questão, essa resposta a gente já fez, tá ok? Então é isso. Mais para frente, surgindo novas dúvidas, a gente faz mais esclarecimentos, tá bom? Muito obrigado.